Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, nossa série especial sobre a psicanálise e ciência, hoje abordando a crítica epistemológica da psicanálise. Vou então lembrar vocês das diferentes maneiras que a gente tem de definir a psicanálise e a ciência, né? Mas não cheguei a elaborar no nosso Falando Nisso passado um confronto entre essas coisas. E, de fato, a gente pode fazer uma recuperação histórica desses momentos de discussão da psicanálise e, em certa medida, dos saberes que antecederam o próprio nascimento da psicanálise para reconfigurar e tratar essa relação em termos da crítica epistemológica da psicanálise e também a crítica que a psicanálise vai fazer à teoria do conhecimento. Vamos começar por um fato histórico datado em 1784, quando o rei Luís XVI, na França, começa a se deparar com uma prática cada vez mais frequente, entre a nobreza principalmente, uma prática de cura desenvolvida por um sujeito chamado Anton Mesmer. Ele passava ali malhas de ferro numa mesa, fazia uma donzela deitar em cima, girava a mesa e dizia que o magnetismo animal, né, aquela força elétrica que se produzia com o movimento, tinha efeitos curativos. Falava com essas mulheres e elas melhoravam. O rei fica bastante curioso com relação a isso e nomeia então uma comissão científica da Academia Nacional de Ciências da França, liderada por um biólogo chamado Jussier, e tendo então consigo gente como o Lavoisier, né, como o Benjamin Franklin, que estava estagiando na França nesse momento, e que vão investigar os fatos. Então eles acompanham a prática clínica de um discípulo do Mesmer e que então fala com essas pessoas e também entrevistam os mesmeristas à procura da teoria que eles têm sobre o que eles estão fazendo. O resultado dessa investigação, que vocês vão encontrar num livro muito interessante, da Isabelle Stengers, né, O Coração e a Razão, e que eles dizem, olha, a teoria que é alocada para explicar esses fenômenos definitivamente não é científica. Mas a gente observou que, de fato, as pessoas, ou se curam, ou elas mudam o que elas estão dizendo sobre seus sintomas, sobre o seu sofrimento, acontece alguma coisa nessa relação, de fala e de tratamento. Então a gente tira uma lição daí que já nos interessa, né, para aqueles que vão observar que a psicanálise, ela também praticou o método hipnótico, ela também teve as voltas com os efeitos e a tentativa de explicar os efeitos da nossa fala sobre os sintomas, não só diretamente os sintomas psicológicos, mas alguns sintomas orgânicos também. Então, definida como um método de tratamento, a gente tem essa antiga e nobre pedra de espera, né? Quer dizer, a ideia de que, falando, certos sintomas se revertem, ela vai estar aí, ela vai aparecer na antropologia médica, ela vai aparecer naqueles que estudam o xamanismo, ela vai aparecer em diferentes contextos culturais, assinalando que é um fenômeno. Que é um fenômeno, mas que a gente não consegue explicar exatamente por que como ele se dá. Passemos então ao segundo capítulo dessa conversa, que vai se dar ainda enquanto o Freud está vivo, na década de 20, onde ele começa então a apresentar as suas hipóteses, e dentro da academia, a academia se divide, alguns que vão dizer isso não é científico, outros vão dizer que sim, que isso merece algum crédito, alguma qualidade, assinalando que essa discussão ela está acontecendo num momento em que a própria psiquiatria sofre terrivelmente para se definir como uma ciência, né? Afinal, se é uma ciência biológica, todos os seus signos, todos os objetos sobre os quais ela estuda devem estar referidos a transtornos anatomopatológicos, né? Tá? Nos tecidos. Você abre, então, o cérebro, você vai encontrar alguma diferença, alguma anomalia. Nenhum fato psiquiátrico, inclusive até hoje, encontrou o famoso marcador biológico das doenças mentais. Então, o Freud era um neurologista, mas o debate sobre a cientificidade do que ele estava fazendo era um debate que envolvia todo o campo, toda a área. Seria então, 1920, a psicologia uma ciência?
Ainda estamos num momento em que Wundt, Titchener estão discutindo e formulando a extensão e a aplicabilidade do método experimental em psicologia. O Fechner está tentando descrever assim algumas leis gerais da percepção. Nesse contexto, destacaria um conjunto de críticas muito interessantes, desenvolvido justamente por teóricos da ciência de extração marxista. Ou seja, aqueles que vão olhar para a ciência com o crivo, assim, o que há de crítico nisso e o que há de ideológico nisso. E aqueles que vão olhar para a ciência e dizer qual a historicidade desse saber. Que vão perguntar para que serve e para quem serve esse saber. George Politzer é um exemplo, entre outros, um autor húngaro que faz uma análise da psicologia no seu crítica dos princípios da psicologia, dedicando então alguns capítulos ao experimentalismo, outros à Gestalt e alguns à psicanálise. E ali ele já inaugura um diagnóstico interessante, que vai passar assim para gerações subsequentes. Ele diz: a psicanálise enquanto teoria, ela tem um compromisso com o academicismo e com a psicologia das representações, que leva ela a se apresentar de novo como uma espécie de psicologia geral. Ou seja, um entendimento que reduz o sujeito às suas objetificações. Um entendimento que reduz o sujeito a um conjunto de funções psicológicas. Então, memória, atenção, vontade, razão, sensibilidade, percepção, cada uma delas é o que é um pedaço de nós. E, no fundo, o que a psicanálise faria quando ela tenta estabelecer a sua metapsicologia a partir da teoria das representações, representação coisa, representação palavra, é um compromisso com um tipo de psicologia que não está à altura, diz o Politzer, do que se espera de uma verdadeira psicologia para a nossa época. Ou seja, uma forma de saber que seja capaz de transformar, de alterar as demandas do sujeito. E não transformá-lo meramente num objeto para que a gente tenha um método, então, a partir do qual é possível estudá-lo. O que ele nota é que há uma diferença entre o sujeito conjectural, o sujeito psicológico e o sujeito real, com o qual a psicanálise se depara. Por isso o diagnóstico dele é duplo. Ele diz: a psicanálise, enquanto assim teoria, não vai bem. Ela está dependendo de conceitos que são problemáticos. Mas a psicanálise, enquanto prática, enquanto capacidade de gerar um discurso em primeira pessoa que integra e organiza aspectos que estão dissociados, que estão alienados, nos quais ela não se reconhece, como no sonho, em que aparecem várias coisas e o que aquilo tudo tem a ver comigo. Ela diz: esse lado da psicanálise é de alto potencial científico, crítico e deve ser aceito. Vejamos o que vai dizer um autor em 1938, um autor chamado Gaston Bachelard, que é uma importante figura na teoria da ciência, particularmente de extração francesa, sobre a psicanálise. Eles: olha, a psicanálise é um método tão interessante que é preciso fazer a psicanálise das ciências. Pegar a física, acompanhar a história da física e notar como ela está cheia assim de recalcamentos, de coisas que a gente não quer saber, de ocultações, de defesas, de prejuízos. É possível fazer então uma espécie de análise sobre a cientificidade das ciências a partir da descoberta freudiana. As ciências têm um inconsciente, diria Gaston Bachelard. Essa é uma ideia, assim, que inverte completamente os termos da questão. Em vez de ser, assim, submetida ao escrutínio, você é ou não ciência, a psicanálise é usada para definir mesmo e demarcar quais são as zonas, assim, de limite, as zonas de compromisso entre a ciência e aquilo que seria, assim, a ideologia, ou aquilo que seriam, assim, os impasses do progresso científico. Outra posição. Passamos a 1939, um dos pais do positivismo lógico, Ludwig Wittgenstein, que era contemporâneo do Freud, e que vai então analisar alguns trechos assim da psicopatologia da vida cotidiana, da teoria dos sonhos, e vai criticar a psicanálise, criticar o Freud, basicamente dizendo o seguinte: o que ele está fazendo aqui não é uma verdadeira explicação. Ele tenta vender para nós que ele está explicando, quando na verdade ele está fazendo um procedimento que seria assim mais próprio da estética.
ele está redescrevendo, ele está dizendo de outra forma, mas ele não está ligando causas com consequências. Ele não está refazendo o percurso que vai dos efeitos à cadeia de razões que unem esses efeitos a uma mesma origem. O argumento de Wittgenstein é muito interessante, porque ele vai justamente analisar a racionalidade da explicação psicanalítica. Problema. Wittgenstein tem, assim como muitos teóricos da ciência, a ideia de que o psicanalista ele cura providenciando explicações para os pacientes. Ou seja, como se descrevendo para o paciente o que está acontecendo na sua mente, então ele se transformaria, ele se modificaria. Essa é uma versão completamente professoral da psicanálise, completamente estranha a como acontece um tratamento. Não é assim que funciona, não é pelo saber que o psicanalista tem e que ele impõe ao paciente, o paciente aceita esse saber e daí ele se cura. Né? Isso é completamente ineficaz, isso foi, enfim, inclusive tematizado pelo Freud em vários momentos, no que ele chama de psicanálise selvagem. Né? Isso, vamos dizer assim, cria uma imagem do fazer do psicanalista que não confere com o real. No fundo, a intuição do Wittgenstein ela vai ser retomada pelo Popper. O Popper, que pertence à mesma tradição, que vai ser também um crítico da psicanálise, igualmente vai analisar o tipo de inferência, o tipo de lógica que está presente nos conceitos e nos argumentos psicanalíticos. Só que ele vai fazer isso a partir do seu próprio entendimento definicional do que vem a ser ciência. E que, como um crítico de Carnap, né, que era um verificacionista, então a gente tinha aquela imagem de que a ciência ela só é ciência porque ela pode verificar, a gente pode dar critérios de verdade para cada uma das proposições que a gente tem dentro de um discurso que é uma teoria científica. Então o Popper diz, não, isso não dá para fazer. O critério mais eficaz, a refutabilidade. Ou seja, se a gente pode pegar alguns enunciados cruciais e falseá-los, tirar consequências do contrário, do oposto, daquilo que pode negar uma determinada afirmação. Com isso, ele reatualiza o Kant. Né? A gente tem um outro critério dividindo, então, metafísica, poesia, não sei porque elas juntam sempre essas coisas, mas, do outro lado, ciência. Mas a crítica popperiana, muito conhecida, muito badalada, não resiste ao Popper, é o que vocês vão encontrar aí popularmente nos sites de divulgação e etc., ela aparece num livro muito importante, de 63, Conjecturas e Refutações, né, do Karl Popper, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Né? Karl Popper é um grande epistemólogo, mas olha como ele trata a psicanálise. Me perdoem que eu vou ler aqui o original. Os analistas freudianos afirmavam que suas teorias eram constantemente verificadas por observações clínicas. Quanto a Adler, fiquei muito impressionado por sua experiência pessoal. Ou seja, ele conhecia Adler. Mas olha o que ele está fazendo. Ele está passando de Freud para Adler. Adler não é um psicanalista. Adler criou uma coisa chamada psicologia individual, psicologia do poder. Ela brigou com Freud. Jamais, enfim, pode ser considerado um bom exemplo do que é um pensamento psicanalítico. Mas, bom, para começar, Popper faz isso. Certa vez, em 1919, informei-o de um caso que não me parecia ser particularmente adleriano, mas que ele não teve qualquer dificuldade em analisar nos termos de sua teoria do sentimento de inferioridade, embora nem mesmo tivesse visto a criança em questão. Ligeiramente chocado, perguntei como podia ter tanta certeza. O Popper e o Adler faziam uma espécie de trabalho social juntos, né? Bom, responde o Adler, porque já tive 1000 experiências desse tipo, respondeu, ao que não pude deixar de retrucar. Com este novo caso, o número passará então a ser 1001. O que queria dizer era que suas observações anteriores podiam não merecer muito mais certeza do que a última, que cada observação havia sido examinada à luz da experiência anterior, somando-se ao mesmo tempo as outras como confirmação adicional. O que ele está falando é o quê? Que os clínicos, né? O que é a clínica? É uma experiência, né? Uma experiência. Você já viu muitas vezes, mas nunca exatamente aquele caso, um caso parecido. É um tipo de saber aproximativo. Mas é sobre isso, então, que o Popper está argumentando contra o Adler. Mas perguntei a mim mesmo, o que é que confirmava cada nova observação? Simplesmente o fato de que cada caso podia ser examinado à luz da teoria.
Refleti, contudo, que isso significava muito pouco, pois todo e qualquer caso concebível pode ser examinado à luz da teoria de Freud e Adler. É verdade, Popper. Você pode pegar, então, um conjunto de preconceitos, de valores e aplicá-los sobre o mundo. É assim que você está lendo o que o Adler fez, nesse encontro casual dos dois, em que falaram de um caso que o Adler nem viu e omitiu uma opinião. Posso ilustrar esse ponto com 2 exemplos muito diferentes do comportamento humano. O homem que joga uma criança na água com a intenção de afogá-la e o de quem sacrifica sua vida na tentativa de salvar a criança. Ambos os casos podem ser explicados com igual facilidade, tanto em termos freudianos como adlerianos. Segundo Freud, o primeiro homem sofria de repressão, digamos, algum componente do seu complexo de Édipo, enquanto que o segundo alcançara a sublimação. Mas veja o nível de barbarismo empregado por Popper para avaliar a psicanálise. Quem disse que Freud leria todos os casos como casos de repressão? Isso é falso. Não é assim que funciona. Ademais, quem diz que a psicanálise estaria assim apta a observar um comportamento como esse, jogar uma criança na água e inferir explicações sobre as razões, motivos ou causas desse comportamento? Jamais! Jamais, porque é uma traição ao método psicanalítico, que diz respeito à associação livre. Nenhum comportamento, fato, sonho, etc., pode ser assim explicado a partir da observação direta, mas a partir das associações livres do paciente. Ou seja, o que a pessoa fala do que ela faz, como ela se justifica, como ela se comporta, numa cadeia mais extensa de ligações que ela se propicia. Então, Popper está fazendo um juízo sobre um caso que não é aplicável segundo os critérios do método psicanalítico de investigação. Veja só, ela não está entendendo como funciona esse método. Ele acha que esse método é um tipo de educação, né? É um tipo de saber, vamos dizer assim, em terceira pessoa, anônimo, independente do que a pessoa diz, do que ela faz, né? É um método para explicar comportamentos em geral. Falso, Popper. Segundo Adler, o primeiro sofria de sentimento de inferioridade, gerando provavelmente a necessidade de provar a si mesmo ser capaz de cometer um crime. E o mesmo havia acontecido com o segundo, cuja necessidade era provar a si mesmo ser capaz de salvar a criança. Não conseguia imaginar qualquer tipo de comportamento humano que ambas as teorias fossem incapazes de explicar. Sim, porque o conceito de teoria, a teoria sobre teorias que ela está usando para ler o que é a psicanálise está incorreto, ou pelo menos é extremamente assim genérico. Por isso que nenhuma seria capaz de satisfazer a sua exigência. Porque o que nós temos aqui é o Popper fazendo psicologia. Veja, Popper, o senhor é ótimo com teoria da ciência, mas com psicologia tem erros básicos, tem problemas básicos que estão, sim, postos de lado aqui. Era precisamente esse fato, elas sempre serviam, eram sempre confirmadas, que constituía o mais forte argumento em seu favor. Comecei a perceber aos poucos que essa força aparente era, na verdade, uma fraqueza. E assim por diante. Daí ele passa para a comparação com Einstein, Marx e assim por diante, né? Ou seja, o explicacionismo que Popper está atribuindo à psicanálise, a impossibilidade dela rever seus próprios pressupostos, transformar os seus conceitos, e é de fato algo que levanta suspeita para nós, né? Um saber que não muda com a experiência, nem pode ser refutado, nem se transforma com o tempo, tem toda a cara de ser aqui um tipo de ideologia dogmática. Bom, o que a gente já tem no Freud não é isso. Leiam, por exemplo, Um Caso de Paranoia que contradiz a teoria psicanalítica. Um texto do Freud, onde ele explicitamente pratica o que ele declara como princípio de método, né? Eu pensava uma coisa sobre a paranoia, bom, esse caso contraria o que eu pensava. Por isso eu mudo a teoria. Leia por que Freud muda o seu entendimento sobre o recalcamento de 3 ensaios para inibição, sintoma e angústia. Bom, por que ele tem que mudar tanto a teoria dele? Por que há uma primeira tópica, uma segunda tópica, uma terceira tópica, a pulsão de morte? É porque ele dá as voltas com transformações que são necessárias nos conceitos para que a gente aprimore o nosso entendimento dos fenômenos. Bom, Popper, aquela que você criticou talvez seja outra pessoa. Não é um psicanalista, porque Adler não é a teoria psicanalítica, não é um método psicanalítico. Uma crítica muito melhor, para encerrar essa conversa, a gente vai encontrar um autor chamado Adolf Grünbaum, que em 1984 escreveu um livro chamado On Foundations of Psychoanalysis.
De novo, uma análise do quê? Da psicanálise reduzida a um conjunto de proposições. Da psicanálise como um tipo especial de conhecimento. Né? E nesse conhecimento, então, nós vamos verificar que tipo de argumentos que ela usa. E o Grünbaum diz que tem um problema que a psicanálise não pode ser uma ciência porque ela usa Tolle arguments. Ela ajusta os fatos aos argumentos e ajusta os argumentos aos fatos. E por isso ela está constantemente assim se reequilibrando, mas no fundo não responde ao critério de falsibilidade, não responde ao critério de verificabilidade e, enfim, argumento muito importante. Não é possível estabelecer uma prova extraclínica das hipóteses psicanalíticas. Né? Esse argumento é forte. Ou seja, não dá pra gente verificar a cientificidade da psicanálise a não ser assim, praticando a psicanálise. Né? Então, você tem que assim, se tornar psicanalista, ou então ser paciente, porque senão você não entende, senão você não se ajustou, você não sabe como é que é, etc. O argumento do Grünbaum foi reforçado por estudiosos da história da psicanálise que foram entrevistar, como Paul Rosen, antigos pacientes do Freud, e daí cotejaram o que eles descobriram com o relato do paciente com o que o Freud tinha posto no caso. E visto que haviam diferenças importantes, substanciais, outras nem tanto, mas a partir disso disseram, olha, o método é basicamente clínico e os relatos clínicos não conferem com as testemunhas, ouvidas 50 anos depois. Vamos examinar, então, esses contra-argumentos no nosso terceiro capítulo dessa minissérie sobre psicanálise e ciência. Por hoje é só. Clique aqui no Aqueronta Movebo e se epistemologize um pouco mais recebendo o nosso Falando Nisso.